Paz e bem, irmãos e irmãs, que o Espírito Santo nos conduza neste encontro com a Palavra de Deus. Nesta terça-feira, a liturgia nos leva a refletir sobre o pecado da murmuração, o valor da humildade e a força que nasce da oração sincera. Ela nos lembra também que Jesus vem ao nosso encontro em momentos de dúvida e de ventos contrários. Reconhecendo as nossas fragilidades, renovemos a nossa confiança em Deus que perdoa, cura e salva, e celebremos com fé. Leitura do livro dos Números. Naqueles dias, Maria e Arão criticaram Moisés por causa de sua mulher etíope. E disseram: acaso o Senhor falou só através de Moisés? Não falou também por meio de nós? E o Senhor ouviu isso. Moisés era um homem muito humilde, mais do que qualquer outro sobre a terra. Então o Senhor disse a Moisés, a Arão e Maria: ide todos os três à tenda da reunião. E eles foram. O Senhor desceu na coluna de nuvem, parou à entrada da tenda e chamou a Arão e Maria. Quando se aproximaram, ele lhes disse: escutai minhas palavras. Se houver entre vós um profeta do Senhor, eu me revelarei a ele em visões e falarei com ele em sonhos. O mesmo, porém, não acontece com o meu servo Moisés, que é o mais fiel em toda a minha casa. Porque a ele eu falo face a face. É às claras e não por figuras. Ele vê o Senhor. Como, pois, vos atreveis a rebaixar o meu servo Moisés? E, indignado contra eles, o Senhor retirou-se. A nuvem que estava sobre a tenda afastou-se e, no mesmo instante, Maria se achou coberta de lepra branca como a neve. Quando Arão olhou para ela e a viu toda coberta de lepra, disse a Moisés: rogo-te, meu Senhor, não nos faças pagar pelo pecado que tivemos a insensatez de cometer. Que Maria não fique como morta, como um aborto que é lançado fora do ventre de sua mãe, já com metade da carne consumida pela lepra. Então Moisés clamou ao Senhor, dizendo: ó Deus, eu te suplico, dá-lhe a cura. Palavra do Senhor, graças a Deus. Piedade, ó meu Deus, misericórdia. Na imensidão de vosso amor, purificai-me. Lavai-me todo inteiro do pecado e apagai completamente a minha culpa. Misericórdia, Senhor, porque pecamos. Eu reconheço toda a minha iniquidade. O meu pecado está sempre à minha frente. Foi contra vós, só contra vós que eu pequei e pratiquei o que é mal aos vossos olhos. Misericórdia, Senhor, porque pecamos.
afasteis de vossa face, nem retireis de mim o vosso Santo Espírito. Misericórdia, ó Senhor, porque pecamos. O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que a multidão comera até saciar-se, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali, sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos, andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água em direção a Jesus. Mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me!" Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram na barca, o vento se acalmou. Os que estavam na barca prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Após a travessia, desembarcaram em Genezaré. Os habitantes daquele lugar reconheceram Jesus e espalharam a notícia por toda a região. Então, levaram a ele todos os doentes e pediam que pudessem ao menos tocar a barra de sua veste. E todos os que a tocaram ficaram curados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reflexão. Queridos irmãos e irmãs, a primeira leitura nos fala de murmuração e inveja. Maria e Arão, irmãos de Moisés, murmuram contra ele, mas são repreendidos por Deus. Ele revela que com Moisés fala face a face, pois encontrou nele um coração dócil, fiel, obediente. Aqui aprendemos uma lição preciosa. A murmuração destrói, corrói relações e fere a comunhão. Em contraste, a humildade de Moisés brilha. Ele, mesmo tendo sido atacado, intercede com amor por sua irmã, pedindo a Deus por sua cura. Com o salmista, clamamos pela misericórdia de Deus, pois pecamos. Muitas vezes, como Maria e Arão, murmuramos, julgamos, ferimos. O Salmo nos lembra que Deus, em sua infinita misericórdia, está sempre pronto a nos purificar e restaurar. No Evangelho de hoje, Jesus caminha sobre as águas do mar e causa medo aos discípulos que não o reconhecem. Pedro pede ao Senhor que o faça caminhar também sobre as águas. Mas a sua fé não é suficiente para isso. Ao sentir o vento, ele vacila e afunda. Irmãos e irmãs, ao conhecermos o amor de Deus, enchemo-nos do Espírito Santo e parece que nada e ninguém nos abalará.
No entanto, os dias vão se passando, vamos nos esvaziando, e assim como Pedro vacila nas águas, vacilamos também nós na nossa fé. Caminhamos bem quando confiamos, mas afundamos quando olhamos demais para o vento. A liturgia nos lembra que Jesus sempre está pronto a estender a mão, a levantar-nos e acalmar a tempestade. É no meio da noite, do cansaço, da dúvida, que Ele se revela como o Senhor da paz. Peçamos ao Senhor que venha ao nosso encontro e nos ajude a não vacilar. Atendamos ao seu chamado, à confiança e à humildade. Lembremo-nos de que a murmuração paralisa, mas a oração sincera liberta. O medo afunda, mas a fé nos põe de pé. Em nossas dificuldades, como Pedro, elevemos a nossa voz a Deus e clamemos: Senhor, salva-me. A esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações. Oração. Pai Santo e Misericordioso, diante da vossa palavra, reconhecemos nossas quedas, nossas murmurações, nossos medos. Quantas vezes, Senhor, permitimos que a inveja, o orgulho ou a impaciência nos afastem de vós e dos nossos irmãos e irmãs. Criai em nós um coração novo, dai-nos a humildade de Moisés, uma fé renovada e a disposição sincera de recomeçar sempre. Estendei a vossa mão sobre os ventos que nos assustam e acalma os mares agitados do nosso coração. Não permitais que afundemos em nossas dúvidas, mas levantai-nos com a vossa graça. Ensinai-nos a interceder por quem nos fere, a caminhar na confiança e a guardar a vossa presença em cada passo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Bênção do cristão. O Senhor nos abençoe e nos guarde. O Senhor faça brilhar sobre nós a sua face e se compadeça de nós. O Senhor volte para nós o seu rosto e nos dê a paz. Que a palavra de hoje ajude você a manter os olhos fixos em Jesus em meio às tempestades da vida. Se esta reflexão falou ao seu coração, compartilhe com alguém que precisa de paz e coragem. Fique na paz de Cristo e até amanhã, se Deus quiser.